Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, aliás, essa semana, domingo, começamos o tempo do Advento, que é um tempo, tradicionalmente, bem sabemos, é um tempo de conversão, de mudança de vida, um tempo de arrependimento. A conversão, ela é, antes de mais nada, uma decisão, uma decisão, movida talvez por um acontecimento, às vezes, pelo bom exemplo de alguém, assim, eu vou mudar de rumo, eu vou mudar de vida, eu vou entrar por esse caminho. Mas muitas vezes a conversão, o ideal seria até que estivessem junto também com o arrependimento. Aliás, quase sempre, as coisas eu falo, puxa, vou mudar de rumo porque por aqui não está dando certo, por aqui eu não quero, E muitas vezes, e esse arrependimento é sempre uma dor, uma dor de quem não fez a coisa certa, de quem, digamos, atuou mal, de quem quer mudar. Há muitos exemplos, e vamos falar hoje, justamente porque o Advento é esse tempo de conversão, de mudança. Queria falar um pouco, vamos falar dessa dor positiva, dessa dor boa, que é o arrependimento. O arrependimento. Como que, inclusive vamos até pensar como que nós podemos fomentar o arrependimento das coisas ruins justamente como um caminho de conversão. A gente vai pensar nisso. Porque há muitos exemplos, dizia, que o arrependimento, antes de mais nada, é essa dor, essa dor que leva às lágrimas, essa dor de amor, essa dor positiva. E há muitos exemplos no Evangelho. Um deles é aquele, talvez, de uma mulher, exemplo de uma mulher muito, que se converteu. É aquela que conta que Jesus foi à casa de Simão, um homem muito importante, e conta que uma mulher entrou no momento em que Jesus estava ceando, e conta que aquela mulher caiu aos pés de Jesus e começou a chorar. Aquela mulher começou a chorar e suas lágrimas, conta o Evangelho, banhavam os pés de Jesus com seus cabelos. As suas lágrimas banhavam os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos, diz o Evangelho, e ungia os seus pés com perfume. E depois, no final, Jesus elogiou aquela mulher. Falou assim, teus pecados foram perdoados porque muito amou. Aquelas lágrimas, aquela dor, eram lágrimas de amor. Era uma dor de amor. Era a dor de arrependimento. E são lágrimas, é interessante, que justamente essas lágrimas, ao contrário do que a gente pensa, sempre a lágrima está associada, em geral, a coisas ruins. Claro, às vezes também há lágrimas de alegria, mas às vezes a dor. Mas nesse caso, as lágrimas do arrependimento são lágrimas libertadoras, que lavam o próprio coração das coisas ruins. Há um ponto de São José Maria Escrivá muito bonito que diz assim: dor de amor, porque ele é bom, porque é teu amigo, que deu a sua vida por ti. Porque tudo o que tens de bom é dele, porque o tens ofendido tanto.
porque te tem perdoado ele a ti. Chora, meu filho, de dor de amor. Essas são palavras de São José Maria Escrivá. E como é bom, né? Como dizia, é libertador a gente chorar essas lágrimas, né? E muitas vezes é o início, né, de uma conversão, de uma mudança sólida. E talvez uma das maiores desgraças de um homem, né, de um homem, de uma mulher, né, é justamente que acontece, infelizmente, né, uma incapacidade de arrepender-se. Acontece com pessoas às vezes mais velhas, né? Ou também com pessoas jovens de envelhecimento precoce, né? Porque já falam, tá certo. Então, o que acontece? Essas pessoas que falam, não, realmente, eu estou errado, mas também, porque isso, porque aquilo, não se arrependem. No fundo, não reconhece os seus erros, né? Não doem os seus pecados. Ela sempre vai se justificar. Por isso que eu dizia, normalmente é com pessoas mais velhas, já se acostumaram, né, a errar, a pecar. Então, e se acostumaram a se justificar. E isso é terrível, né? Terrível porque a gente percebe, né? Espero que não aconteça com ninguém aqui, que não aconteça comigo, Senhor, né? A gente pede, né? Agora nunca acontece comigo, mas às vezes a gente percebe em pessoas, nós sacerdotes, ou a gente que às vezes atende outras pessoas, né? Pessoas às vezes que até querem rezar e tudo, mas que estão fechadas para uma mudança mais radical, né? Para uma conversão profunda. E às vezes tem pecados assim um pouco arraigados, né? Ou defeitos arraigados, que fala, puxa, se justifica. E quando você fala, olha, talvez você seja uma pessoa muito orgulhosa, e a pessoa fala, não, é verdade, bom, todo mundo né? Veja fulano, ciclano. Não, mas você, a gente sou, mas, né, o mundo, tá? Então fica difícil, né? Fica difícil. Que bom né, saber chorar de dor de amor. Mas para isso, né, a gente pode dizer dizia antes, né, que existem lágrimas, né, que são essas lágrimas que causam mudanças, que causam a conversão, né, que são as lágrimas do arrependimento. Mas talvez, para a gente entender, e acho que isso que até entender como chegar a essas lágrimas, né, que não adianta provocar lágrimas como se fosse um teatro, né? Isso não adianta nada. Mas entender, então, quais são essas lágrimas falsas, né? Ou seja, essas que não causam mudança, que nos levam a tristezas, e que às vezes a gente pode até ficar triste porque as coisas não dão certo, porque não fazemos aquilo que nós gostaríamos, porque nós erramos, mas aquilo não leva a nada. A gente pode dizer assim que são essas lágrimas falsas, são as lágrimas do orgulho, do despeito e do desespero, né? Enfim, que é como se fosse uma forma de a gente um pouco classificar ou descrever essas lágrimas falsas, as dores que não nos levam ao arrependimento. Primeiro, as lágrimas do orgulho. Ou a gente pode dizer assim, o beco do orgulho. É aquela doença moral que eu já acabei falando aqui, né? Das pessoas que não encontram culpas em si mesmas, mas apenas desculpas. Né? A pessoa fica se desculpando. Não, porque que eu estava certo, não, porque também essa pessoa me obrigou a isso, porque a minha educação, né? Porque onde eu fui criado, etc. Né? E dizia, é a amostra de um coração envelhecido. Daqueles que passam a chamar o que é a pior coisa, né? Chamar algo que
chamar bem ao mal, né? Algo que é ruim, ela fala, não, isso aqui porque para mim é importante, porque eu devo fazer isso, não sei, inventa um monte de... Veja, e o mundo está cheio disso, né? Podemos dar alguns exemplos. Às vezes o egoísmo de casais, por exemplo, que se recusam a ter filhos, né? a criar, né? Bons cidadãos e bons filhos de Deus, e chamam de responsabilidade, que é uma virtude, né? Mas não tem nada de responsabilidade, às vezes é egoísmo. Às vezes aquele desejo mole no fundo de não ter compromissos de amor, de não amar de verdade as pessoas, muitas vezes chamam de autenticidade, de sensatez, ou mesmo de não ser hipócritas, né? Eu vou fazer o que eu quero, vou falar o que eu quero, vou fazer, né? A infidelidade conjugal as pessoas chamam do direito de ser feliz. E assim por diante, né? Às vezes até, pior ainda, né? Às vezes, às vezes o crime de matar uma criatura no seio materno chamam de direito de escolha, né? O direito de decidir. Enfim, você vê, claro, eu estou agora falando de coisas muito ruins, né? Mas às vezes nós também caímos um pouco, né? Em coisas menores, talvez, mas de não assumir, né, as responsabilidades, não aceitar as nossas culpas. E claro, se a gente é assim, jamais a gente vai chorar, né? Jamais teremos lágrimas de arrependimento, de dizer, realmente eu falhei, eu pequei, eu fui egoísta, eu fui... Também, mas há outras lágrimas falsas, que é a lágrimas do despeito. Né? Despeito, que às vezes é aquela pessoa que está convencida que errou, né? E que percebe mesmo, ao contrário do que imaginava, que é miserável. Né? Só que ela, né, ela é como, vamos dizer assim, digamos, aquilo gera nela, né, ao invés de lágrimas de dor, uma dor de amor, de reconhecer o erro, gera cinismo, gera irritação, né? Gera, digamos assim, torna às vezes a pessoa insegura, né? Às vezes eu não sirvo para nada, né? Digamos, né, esse despeito consigo mesmo, no caso, né? Fala, acho que não adianta, nunca vou conseguir, né? E o próximo passo, claro, de uma pessoa assim, né, de um sentimento desse despeito consigo mesmo, é o desespero, né? As lágrimas do desespero. A pessoa que realmente se julga irreparável, né? Fala assim, eu não sirvo para nada mesmo, eu não vou conseguir, e se desespera. No caso, se desespera, para dizer coisas mais simples, da santidade. Fala, não, santidade, nossa, eu nunca vou chegar lá, né? Quer dizer, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou conseguir. E essa é a tristeza, e que leva à tristeza, né? O desespero, quando a gente não tem esperança, a pessoa se torna uma pessoa triste. Que primeiro pode ser uma tristeza, mas que simplesmente ela se traduz num cinismo, né? No fundo, ela quer se mostrar boa e tal, mas no fundo não acredita na bondade, né? Nem nela, nem nos outros, nem no mundo. Então, tudo bem, ela peca e acha que é isso mesmo, realmente não dá para ser melhor. E depois, claro, uma pessoa assim pode cair nesse desespero de abandonar tudo, né? Inclusive até de negar o próprio Deus, né? Da existência de Deus. E Deus sempre ajuda, né? A gente não entrar nesses becos, né? O beco do orgulho, o beco do despeito consigo mesmo, dessa falta de esperança. Deus sempre ajuda, desde que a gente se esforce, né? Por sermos humildes, nos esforcemos por mudar, em primeiro lugar, né? Por aqui, como agora a gente fala com Jesus, com Deus aqui que está conosco,
com esse desejo, né? Falar, onde que eu preciso, que coisa eu tenho que mudar? Onde eu posso me converter nesse tempo de advento, né? Para realmente chegar ao Natal assim, bem preparado, né? Com o coração aberto. Mas é necessário, então, enfrentar essa mudança, né? Reconhecer que estamos errados, reconhecer que devemos mudar. E às vezes custa, sem dúvida, mas sim, primeiro temos que ter a certeza que Deus vai nos fazer muito feliz e por isso nós estamos abertos, né, a essa mudança. Há uma história de um autor brasileiro, um dos grandes escritores brasileiros, chamado Paulo Setúbal, né? Ele já faleceu, assim, acho que em meados do século XX. Ele conta que ele, no final da sua vida, né, ele sempre foi assim, era católico de família, mas estava longe de Deus, e no final da sua vida se converteu, né? Realmente passou a ser um católico assim fervoroso e que se declarava como tal, e, né, todo mundo sabia, porque tinha tido uma conversão, né? E acontece que ele tinha escrito um livro antes da sua conversão, um livro grande, né? Aí quando pegou para publicar, para revisar, viu, puxa, mas esse livro aqui começou uma batalha dentro dele mesmo, né? Esse livro aqui não dá para publicar, né? Tem umas ideias tão ruins, umas coisas meio indecentes, né? E ficou naquela, né? E foi perguntar à sua esposa, que era também católica, e falou, não, querido, esse livro você não deve publicar. Aí ele falou assim, deixa de ser beata, mulher, acho que isso aí também. Aí ele começou, não, uma coisa é a minha vida, tá, outra coisa é a vida de escritor, né? Aí conta que mas ele ainda estava na dúvida e resolveu perguntar a um sacerdote, né? O sacerdote leu o livro e falou, olha, eu recomendo, te aconselho que você não publique esse livro, né? Você como um católico. Aí ele falou, aí também ficou na dúvida, falou, poxa, mas desde quando o escritor tem que perguntar para os padres, senão não haveria romances no país, né? Se perguntasse e tal, e queria, né? Até que de repente a sua filha ficou doente, né? E ele né? Pediu a Deus que a curasse de todos os modos e rezou, né? E quando chegou em casa, né? Foi falar com a filha estava melhor. E ele, numa conversa, de repente a filha falou assim, pai, eu quero te pedir uma coisa. E ele, que amava muito a sua filha, era pequena, criança, ele falou, claro, filha, pode pedir, né? E falou assim, eu quero que você não publique esse livro. Ela falou assim, mas minha filha, quem te falou isso? De onde você tirou isso da cabeça? Tua mãe te falou alguma coisa? Não, a mamãe não falou nada. E de onde que você está? Ela falou, olha, eu senti, não sei, senti alguma coisa aqui no meu coração, né? Então ele entendeu que, puxa, aí custou muito, mas pelo amor da filha ele levou lá o livro no quintal, queimou, né? E aí no Natal ele deu de presente para a filha, né? As cinzas do livro, né? E ela ficou contente, né? E ele também ficou muito feliz porque falou assim, ó, era necessário, né? Às vezes queimar aqui esse livro, né? É necessário essa mudança de vida, né? E é assim também, às vezes a gente pode cair um pouco num certo orgulho, num certo despeito, falar, não é bem assim, porque a gente às vezes não quer mudar. E quando a gente quer mudar, então, claro, porque quando a gente quer, né, ser santo, quando a gente quer realmente que Jesus encontre em nós, no nosso coração, um lugar onde Ele possa encontrar morada no Natal, então a gente se arrepende, né? A gente fica mais fácil o arrependimento. Então, podemos dizer, nesse sentido, qual que é o caminho, então, da contrição, né? De uma verdadeira contrição, do verdadeiro arrependimento? Em primeiro lugar, o primeiro é fugir desse perigo que todos nós temos, né? O perigo do orgulho, do desespero, né? Dessa insensibilidade para as nossas misérias, que pode ser ou porque a gente não quer reconhecer, ou porque a gente reconhece e acha que não podemos mudar. São duas atitudes que podem parecer opostas, mas são muito parecidas.
né? As duas atitudes estão movidas pelo orgulho, por algo que a gente, como se... então, não, né? Saber sermos humildes é andar na verdade, é saber que realmente somos miseráveis, temos erros, temos coisas que devemos mudar, e é bom que a gente reconheça, mas que podemos, né? Pela graça de Deus, podemos mudar. Então agora a gente pensa, puxa, como é que eu posso fazer? Então já é um primeiro passo, né? É um passo necessário. Então fugir desse beco, né? Da insensibilidade, do orgulho ou da falta de esperança. Depois, a segunda coisa é aprender a cair em si. Essa sinceridade perante a nossa vida, perante aquelas coisas que nos reclamam de nós, perante aquelas coisas que nós sabemos que não deram certo. É evidente, né, que algumas coisas não dão certo por azar, por coisas do destino, mas muitas delas têm uma parcela, pelo menos uma parcela de culpa nossa. E nós procuramos ver, bom, qual que é a nossa culpa, né? Então tudo isso é cair em si. Cair em si. E isso devemos querer, né? E a nossa tendência é perder essa capacidade. Há uma história muito bonita que devemos guardar na memória e seremos sempre lembrados, né? Que talvez alguns consideram talvez a mais bela história do Evangelho, que é a história do filho pródigo. Eu não vou contar aqui a história, né? Porque todos já conhecem e também, senão seria muito longo, mas aquele filho pródigo, né? Que tinha feito tudo errado, né? Com seu pai. A sua conversão começa quando diz o Evangelho. Então, caindo em si, né? Diz assim, caiu em si e disse, levantar-me-ei e irei ao meu pai, porque caiu em si. Quer dizer, ele começou a pensar, nossa, quantas coisas boas há na casa do meu pai. Ele começou a pensar e falar, nossa, quanto meu pai me amava. E ama, né? Depois descobriu que continuava amando, né? Mas quanto meu pai me amava. E eu aqui, nessa situação tão lamentável. Ele ficou muito triste, claro, mas foi uma terceira de arrependimento, porque disse, não, eu vou voltar para o meu pai. Eu não mereço. E foi lá dizendo, olha, eu não mereço ser teu filho, mas eu quero aqui estar do teu lado. Eu quero ser o último dos empregados. Mas ele teve coragem, né? De voltar e reconhecer que estava errado. Porque tinha uma consciência sincera. Né? Então é isso. O arrependimento, essa alegria do arrependimento começa por aí. Se cair em si. Depois, né, um terceiro passo que não é assim só de um momento, mas é algo que nós devemos fazer sempre, é fomentar a consciência de que somos devedores. Diante de Deus, nós devemos muito. Isso é algo que talvez hoje não... Espero que ninguém tenha essa ideia, mas infelizmente a gente às vezes escuta muitas pessoas e parece que existe uma mentalidade, né, que tem o seu lado positivo, né, e por isso que nós podemos... Mas uma mentalidade de que como se cada um de nós, né, eu individualmente, eu sou como uma espécie de... Eu tenho só direitos perante a sociedade, né? A gente fala dos direitos fundamentais do homem, dos direitos do cidadão, dos direitos do eleitor, dos direitos... Então a gente acha que eu diante de Deus eu só tenho direitos. E se a gente parar para pensar, né? Assim, com tranquilidade, com humildade, o que nós somos diante de Deus, nós não temos nenhum direito. É verdade que Deus nos quer muito felizes, né? E Deus nos quer mais... e Deus nos ama muito, né? Muito mais, podemos dizer, muito mais que o Estado, né? Perante o qual nós temos direitos, muito mais do que o trabalho onde estamos, muito mais do que a nossa faculdade, né? E que, tudo bem, perante essas instituições nós temos determinados direitos, né? Mas diante de Deus não. Nós sempre seremos devedores, né? Por quê? Porque recebemos de Deus tudo, recebemos a vida, recebemos o amor, recebemos o carinho,
recebemos a redenção, recebemos os sacramentos. Então somos devedores. E quando nós nos damos conta, né? Então sim, né? Nós falamos, puxa, como eu sou mal agradecido, que falta de amor, né, tem nas minhas atitudes. Então nós sim vamos ter arrependimento. Quando eu citei o exemplo daquela mulher que chorava, né, pelos seus pecados diante dos pés de Jesus e limpava e secava os seus pés com os seus cabelos. Depois Jesus elogiou aquela mulher, né, falou: teus pecados estão perdoados porque você muito amou, porque você se considera agora uma devedora e está aqui, né? Um pouco por isso você quer pagar, ungindo os pés do Senhor com os perfumes mais caros ali. E Jesus elogiou aquela mulher. E depois ele começou a explicar sua atitude para o homem que tinha convidado, para Simão. Ele começa a falar: Simão, deixa eu contar uma história. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a dívida. Qual deles o amará mais? Por que quem que aqui vai amar mais a Deus? Aquele que se reconhece que tem uma dívida enorme que foi perdoada por Deus. Aquele que mais se considera devedor, esse vai amar mais. Diz um autor espiritual: feliz a alma que sabe reconhecer e chorar todas as suas misérias, não com lágrimas de abatimento ou de perturbação, mas com lágrimas de contrição profunda, que em vez de encolhê-la no temor, a dilatam no amor penitente e a lançam nos braços de Deus, com um coração rejuvenescido no amor e na dor. E por fim, diria, como que podemos fomentar esse arrependimento? Eu dizia, primeiro, cair em si, né? Dizia antes também, de fugir da insensibilidade do orgulho, né? De nos considerar devedores diante de Deus. E depois, né, como algo muito prático e é muito próprio agora do Advento, né? Se quisermos viver bem essa preparação para o Natal, esse tempo de preparação para o Natal, aprender a fazer e fazer, né, uma boa confissão. Aproximar-se do sacramento da penitência, da reconciliação. Quando nós assim nos preparamos bem para a confissão, né, quando nós fazemos bem a confissão, ou pelo menos procuramos aprender a fazê-la bem, né, pedindo ajuda aqui para o sacerdote, né, fazendo um bom exame de consciência, enfim, agora não vem o caso aqui, né, porque temos que terminar, mas depois aprender, cada um pode perguntar. Então, só o fato de a gente fazer bem, isso vai gerar mais arrependimento, né? Tem pessoas que perguntam, falam, eu não sei se eu confesso porque eu não me sinto tão arrependida. Então, eu sempre dou esse conselho. Então, basta fazer um exame, talvez você tenha feito, então confesse bem, e a própria graça da confissão vai gerar mais arrependimento. Vai fazer com que você, todos nós, né, você e eu, a gente tenha um desejo maior de confessar depois na próxima. E cada vez quando a gente confessa melhor, e talvez, claro, se a gente confessa bem, a gente vai ter menos pecados, assim, né, pelo menos, talvez pecados menos graves para confessar, mas a gente vai sentir cada vez mais arrependimento, mais desejo de purificação, mais desejo de... Quantas graças, diz São José Maria Escrivá, quantas graças não temos que dar a Deus Nosso Senhor por esse sacramento da sua misericórdia. Eu fico pasmado, comovido. Não vos enternece um Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos levanta? Recorrei à confissão, porque não é só para perdoar os pecados graves ou leves ou as faltas, é também para nos fortalecer, para acumular de graça a alma e dar-nos impulso, de modo que percorramos mais depressa o caminho, para que tenhamos também maior habilidade para combater e vencer.
para que nos comportemos de tal maneira que saibamos viver com virtude e detestar o pecado. Então, com certeza, né, se nós confessamos bem, vamos tendo esse arrependimento. Vamos terminar agora que a gente vai se preparando para essa grande festa, né? Uma festa que, aliás, eu já digo que terça-feira é o dia da solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que é o único dia, né, que é um dia de preceito, né, ou seja, que é obrigatório ir à missa, mas que não é feriado, né? Então todo mundo às vezes muita gente nem sabe, então que a gente ponha todo o esforço, né, para assistir à missa. Evidentemente, quem realmente não puder por motivos de trabalho, obviamente não está obrigado, né? Mas é um dia de preceito, né? O dia da Imaculada Conceição, que é essa terça-feira. Então vamos terminar pensando em Nossa Senhora, que tem umas palavras que falam dessa dor de amor que ela tinha e que podemos terminar com essas palavras pedindo para que nós tenhamos essa mesma dor. Diz assim: faze, ó Mãe, fonte de amor, que eu sinta o espinho da dor, para contigo chorar, fazer arder meu coração, de Cristo Deus na paixão, com que o possa agradar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.